painel se chama Geração Cidadã de Dados. Boa noite, gente. Então, algo que a gente milita no Social Good é que o uso de dados pode revelar dores, pode revelar sofrimento, pode revelar soluções. Aqui eu tenho mulheres incríveis que usam dados como uma forma de lutar por suas causas, né? E aí, sem querer me delongar mais, que tem muito conteúdo aqui, eu queria só provocar a gente a pensar que será que isso foi uma conversa que a gente teve lá quando abriu no Recife o movimento Data for Good? Silvia, fundadora uma das representantes do fundo do Malala Fund, falou: será que os dados que você tem sobre as mulheres revelam, por exemplo, a complexidade de uma mulher negra, tanto quanto a complexidade de ser uma mulher branca no Brasil? Fica uma indagação. E também gostaria de provocar a pensar, será que o vazio de dados também não podem revelar oportunidades de ajudar até minorias invisibilizadas? Então, primeiro eu vou chamar a Clara. Clara, gostaria que você explicasse o que é que o Data Lab vem fazendo, explicasse como é que dados vêm sendo usados no Data Lab para dar visibilidade a minorias. Por favor. Boa noite. Agradecer o convite da Social Good. É ótimo estar aqui com essa gente toda. Dá um friozinho na barriga, mas vamos lá. O Data Lab, eu sou cofundadora e hoje estou coordenadora também do Data Lab. A gente é um laboratório, a gente se intitula como Laboratório de Dados e Narrativas e a gente fica lá no Complexo da Maré do Rio de Janeiro, né? Apesar de nem todos os nossos projetos, os nossos trabalhos, as nossas produções serem exclusivamente sobre o território da Maré, né? A gente fala sobre muitas coisas, a gente trabalha sobre muitos assuntos, mas é claro que estar nesse território é o nosso ponto de partida, né? É de onde a gente olha o mundo e é de onde surge a maioria das nossas pautas. E daí, quando o Data Lab surge com uma vontade, né, e uma necessidade de trabalhar alguns problemas, assim, né, da gente não solucionar, porque é muita pretensão nossa, mas da gente trabalhar em cima de alguns problemas em cima do universo de dados, né? Um deles são os grupos populacionais que são invisibilizados, né, que não aparecem nas produções de dados, como a gente bem já vem falando aqui. Outro é um questionamento das metodologias de coleta e de análise de dados, muitas vezes as tradicionais, né, muitas vezes muito pouco sensíveis a esses grupos populacionais, aos problemas em que a gente enfrenta, que a gente vê, que a gente se sensibiliza. Outra questão é a falta da diversidade no corpo técnico mesmo, de quem trabalha com dado, né? De quem está pensando a produção desses dados, de quem está pensando essas metodologias, de quem programa, dos desenvolvedores, né? De quem trabalha com Big Data, enfim. A gente sabe que é um grupo muito elitizado, muitas vezes muito composto por homens brancos, de classe média, né? Então, para a gente também é um problema, né? E é um lugar muito complexo que a gente está hoje, que é essa era do Big Data, né? Dessa produção de dados insana, que a gente não sabe nem o que faz com isso, e, ao mesmo tempo, contrasta com essa questão dos desertos de dados, desses grupos que não existem dados sobre, né? E um outro ponto ainda, que é esse lugar em que a gente fica, né? Entre o pânico da proteção de dados e a negligência completa em relação a esse tema, que é um tema também que pouca gente discute hoje, na verdade, né? É um tema muito pouco democratizado, é um debate muito pouco democratizado, né? É restrito a uma parcela muito específica da população, né? A gente aqui está discutindo, né? Lei de proteção de dados, política para isso, enfim, mas muita gente ainda nem sabe o que é isso. Então, abrir falando um pouco dos problemas que a gente trabalha em cima, né? E aí, como que funciona o Data Lab? Hoje a gente é uma organização formada por 10 pessoas, 10 jovens, oriundos de diversos territórios populares do Rio de Janeiro. É uma equipe multidisciplinar, que conta com comunicador, com jornalista, com designer, com estatística, analista de dados, né? Uma equipe super multidisciplinar, e a gente funciona a partir de 3 eixos principais, que estão o tempo inteiro se
entrecruzando, né? Eles não funcionam de forma independente, eles trabalham em conjunto. O primeiro deles é o de produção de conteúdo mesmo, né? Então, a gente tem um trabalho de produção de conteúdo jornalístico, a gente produz reportagens jornalísticas, a gente produz podcast e a gente produz uma news mensal de narrativas guiadas por dados, né? A gente tem um segundo eixo, que é o de formação. Então, a gente proporciona formação, né, de ferramentas de trabalho com dados, muito ligadas ao jornalismo também, à comunicação. Então, a gente faz muita formação, por exemplo, em jornalismo de dados com comunicadores locais, comunicadores comunitários, que são jornalistas, muitas vezes, que não passaram por uma formação tradicional de jornalismo e que, muitas vezes, não têm também nenhum conhecimento de ferramentas básicas de trabalho com dados. Então, a gente tem esse trampo também de fazer essas residências no Data Lab, essas oficinas, essas formações, enfim. E um terceiro eixo, que é o de pesquisa e geração cidadã de dados, né? Que é como que a gente, na verdade, gera dados, né, de forma cidadã, que a Marisa já trouxe muito bem aqui, a partir de problemas que atravessam a gente e o que a gente chama de microcosmos também, né? Que, às vezes, não são dados que a gente vai conseguir ali ter um valor estatístico tão grande quanto de uma base oficial, que a gente não parte de uma amostra tão grande, mas que eles conseguem, às vezes, retratar melhor a realidade de um determinado recorte, de determinada população, de determinado território, do que uma base de dados que não leve em consideração, na metodologia de coleta daqueles dados, as especificidades, né, de cada lugar, de cada universo. Eu não sei como que está o tempo, se eu continuo, se eu... Já se esgotou, mas a gente espera você terminar de falar, não vou te interromper. Posso? Não, é porque a gente pode... Tá. E aí, como exemplo, como que a gente faz isso, né? Por exemplo, na produção de conteúdo, a gente não utiliza só os dados para falar sobre aquela realidade, mas a gente também sempre trabalha muito como que chegou naquele dado. Qual que é a problemática daquele dado? Qual que foi a metodologia que a gente utilizou para... E aí, por exemplo, a gente teve uma news da população indígena, por exemplo, no mês de abril, né, que a gente fala sobre o salto de 205% da população indígena do censo de 90 ao censo de 2010. Então, como é que uma população cresce 205%? Claro que existiu uma pequena alta da taxa de natalidade dessa população, mas que não justifica um crescimento de 205%. E aí, na nossa news, por exemplo, o que a gente traz? O que fez essa população indígena crescer? Claro que tem todo um movimento identitário de identificação das pessoas, do aumento de identificação das pessoas enquanto indígenas, de reconhecimento e afirmação da sua identidade, mas tem uma mudança brusca na própria metodologia do IBGE de buscar esses dados. E é isso que a gente traz na nossa news, por exemplo. Não é só o dado do crescimento de 205% da população indígena. É que o IBGE passou a considerar a autodeclaração, né, a partir de 1990, sei lá, com uma diferença de 30 anos ao resto da população, que os indígenas puderam se autodeclarar. Antes, exclusivamente para a população indígena, era heterodeclaração. Você precisava, por exemplo, falar a língua indígena, morar em território demarcado para ser considerado indígena pelo recenseador. Então, o que a gente busca, na verdade, é democratizar as ferramentas e os trabalhos com dados, né? E, com isso, a gente disputar narrativa, a gente fazer um outro jornalismo, a gente fortalecer o jornalismo local e a gente encontrar ferramentas mais comunitárias, mais cidadãs, e que consigam ser mais fidedignas a partir das realidades que a gente vive. Obrigada, Clara. Acho que você traz a importância da gente saber ler os dados, né? Eu acho que numa época de contranarrativa é bem importante, antes da gente absorver aquele dado que algum lado está gritando, a gente tentar entender como se chegou e até questionar de forma crítica essa coleta, né, a divulgação desse dado. E para falar de narrativa, eu chamo agora de Juliana Bianconi e eu te convido a falar como é que a Gênero em Número vem lidando nessa época de narrativas, contranarrativas e usando dados para dar visibilidade à causa pela qual você trabalha. Obrigada, Ana. Boa noite, pessoal. Um prazer estar nessa mesa maravilhosa com mulheres. Inclusive, parabenizar o festival, a curadoria, porque não é tão difícil assim, como vocês veem, trazer mulher para falar de tecnologia e de dados, né? Basta estar atenta a essa questão. Bom,
A Gênero e Número é uma organização que, assim, se eu for explicar em 2 linhas, eu vou falar que é uma organização de mídia, né, que trabalha para visibilizar as questões de gênero e raça a partir de dados. Mas, como a gente está aqui, cara a cara, eu posso explicar um pouco melhor e destrinchando e de uma forma também mais, enfim, interessante. O que a gente faz, quando a gente fala aqui, né, de visibilizar, enfim, trazer, né, as questões que não estão expostas, enfim, nos debates sobre equidade e tal, de uma forma tão escancarada. Por que que a gente não vê isso? Assim, é importante sempre falar que as narrativas predominantes, elas não são sobre minorias, mas também que essas minorias, elas são políticas, porque, assim, o Brasil não tem uma minoria política negra, né? A gente tem uma maioria. A população negra é maioria, 54%. Dentro da maioria, né, enfim, de raça, a gente ainda tem uma maioria de mulheres. Então, mulheres e população negra no Brasil são maioria, né? Só que a gente tem que encarar a realidade de ser minoria política por uma estrutura patriarcal, machista, que sempre não, né? Mas que por muito tempo colocou mulheres e negras e enfim, outras etnias, enfim, outras raças, né? Como as etnias todas indígenas invisibilizadas em um lugar distante das decisões, dos espaços de poder diversos, não só da política formal, mas de espaços de poder, né? E o que a gente vê é que, de algum tempo para cá, né, de algumas décadas para cá, a gente tem uma reivindicação de direitos pelos grupos diversos, e a Gênero e Número, quando chegou em 2016, observou tudo que tinha sido feito, né? Tudo é muita pretensão, mas, enfim, né, a gente mergulhou nesse universo de reivindicação de direitos de gênero e raça. E, quando eu falo de gênero, eu acho muito importante ressaltar que a gente precisa falar, fazer essa reivindicação, né? Falar sobre gênero mais do que sobre sexo e entender que isso é sobre relações sociais, que a gente está falando sobre orientações, sobre identidade, sobre diversidade. Tudo isso que, por muito tempo, né, a gente não teve, enfim, um debate amplo enfim, validado, né, no Brasil. Ainda bem que muitas mulheres, muitas pessoas LGBT, muitas dessas minorias políticas se colocaram e foram lá reivindicar. E a gente chega a 2016, que é o ano que a gente fundou a Gênero e Número, eu e mais 2 jornalistas, a Maria Luterba e a Natália Mazotti. A gente buscou o quê? A gente tem uma cobertura midiática no Brasil hoje que dá conta de falar de onde a gente está. A gente até tem uma outra reportagem boa, né? Não é que assim, ninguém faz nada. Muitos veículos trazem matérias muito boas, muito esclarecedoras, mas não continuamente, né? Além disso, a gente, enfim, tinha ali uma possibilidade, né? Que era de trabalhar essas questões a partir desses dados abertos, públicos, né, que existem hoje no Brasil. E essa cultura de dados também foi fortalecida por um movimento de transparência, né, que é um movimento feito também muito ali na esteira da cultura digital, desse desenvolvimento mesmo da cultura digital no Brasil e no mundo. Então, o que a gente assim, pretendia quando fundou Gênero e Número, e esse era o objetivo, era conseguir acessar esses dados, né, e olhar, assim, e trazer esse debate numa perspectiva também assim, qualificando os argumentos com mais fontes, né, que no caso as fontes seriam esses dados, com mais fontes, somando, né, todo o acúmulo de conhecimento teórico e todo o acúmulo que a gente já tinha de onde estavam as questões e os desafios para tantas áreas onde a gente vê essa desigualdade diariamente. E aí, quando eu falo isso, a gente... Aninha, assim, você me perguntou como é que a gente faz isso, né? A gente também tem uma equipe, assim como o Datalab, que o Datalab é uma organização realmente incrível, que faz a diferença, assim, e é muito importante essa proposta lá de criar narrativas do território, né? A gente também busca isso, produzir, né? Porque as narrativas existem e a gente estrutura elas a partir dos dados,
com uma equipe multidisciplinar também, que trabalha para olhar os dados públicos, mas muitas vezes os dados públicos, quando a gente solicita, e aí passa um pouco por esse filtro humano, né? A gente fala muito dos dados, parece que os dados vão vir e vai resolver tudo. Só que, além de saber analisar e tratar dados, é muito importante também ter um olhar sensível para o que esses dados revelam. Quando a gente pediu, por exemplo, para o INEP a base de dados de entrada, né, na educação superior, enfim, nas universidades e tudo, a gente recebeu, via Lei de Acesso à Informação, que é um recurso que qualquer pessoa aqui pode usar, porque é uma lei, né, que permite que você, cidadão, cidadã, solicite dados públicos, e a gente usa muito isso no jornalismo. Então, a gente solicitou a base do INEP para entender qual era, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a entrada, qual era o perfil das pessoas que entravam na universidade. E aí, quando a gente recebeu a base, ela vinha super completa. Peraí, né? Não tanto assim, porque cadê a coluna de raça nessa base? Então, assim, não existe, é impossível, né, que não exista, porque quando a pessoa entra na universidade, ela certamente, em algum momento, comunica, ou pelo menos tem um campo ali, mesmo que algumas não comuniquem, milhares não comuniquem, mas outras milhares vão comunicar. E aí a gente fez a solicitação e aí o retorno foi assim: ah, mas precisa? A pergunta é, por que não precisaria, né, se a gente quer saber o perfil das pessoas que vão entrar? Mas, quando você não tem esse olhar sensível, se você fizesse reportagem a partir dali com aquela base, você já excluiria esse recorte, que é um recorte importantíssimo para mostrar o quê? E aí entra o nosso posicionamento. A Gênero e Número, só para completar, né? A gente se coloca sempre como organização que vai mostrar, né, a partir de dados, onde estão os desafios para a equidade de gênero. Porém, né, é impossível falar sobre isso sem a gente falar da violação de direitos e da falta de acesso a direitos. Porque, quando a gente trouxe, para terminar o case, né, o caso aqui, quando a gente abriu essa base que recebeu depois dos dados de raça, a gente visibilizou ali para o nosso público que só 3%, né, do que a gente foi do acesso à universidade, e também depois a base de docentes, enfim, a gente pegou uma base não só de estudantes, mas também de professores, e no final a gente visibilizava ali que 3% dos professores do ensino superior eram pessoas negras, né? Então, assim, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre produção de conhecimento, porque, assim, eu já fiz, enfim, acessei muitos estudos, pesquisas para outros, trabalhando com diversos parceiros e organizações que falam sobre divulgação científica e pesquisa também. E essa diversidade, essa presença, né, enfim, da representatividade do Brasil e, enfim, do que a gente é na produção científica, ela é fundamental para qualificar, inclusive, a produção científica, né, para qualificar o conhecimento. Então, assim, a gente parte daí, a gente parte do debate de equidade. E aí, claro, que muitas vezes a gente é o quê? Ativistas, o povo, né? Tipo, vocês são antes ativistas do que jornalistas. Assim, esse lugar já me incomodou muito, hoje não me incomoda mais. Porque eu falo, não, sabe o que a gente faz? A gente qualifica o debate com um jornalismo de qualidade, mas se posicionando e defendendo que a gente não pode realmente, né, assim, naturalizar esse lugar e essa sociedade, esse lugar onde mulheres, né, são sempre, enfim, onde a gente tem sempre essa naturalizar mesmo essas desigualdades, né, tão estruturais. Então, é daí que a gente parte. Obrigada, Gil. A gente depois volta mais perguntas. Gente, lembrando, postem suas perguntas no aplicativo. Vamos aproveitar esse momento tão rico com essas mulheres incríveis. Nana. Oi. Nana Heids, uma mulher que criou o primeiro meetup de tecnologia para deficientes, engajada na causa da inclusão de deficientes na tecnologia. Nana, como trazer visibilidade para os deficientes, as mulheres deficientes, usando dados? Boa noite. Prazer em conhecer vocês. Um prazer estar aqui hoje. Primeiro, falta muito dado na questão das pessoas surdas em Porto Alegre. Não sei como é no restante do país, porque eu não fiz essa pesquisa. A gente não tem dados tão abertos assim. É muito difícil ter acesso a esses dados. A gente ainda precisa
procurar instituições, como, por exemplo, a FENEIS, em Porto Alegre, para conseguir ter acesso a essas pessoas, principalmente. Hoje, eu trabalho há 7 anos na área de tecnologia, e hoje eu trabalho numa equipe que tem mais ou menos 6 pessoas surdas, e tem 2 pessoas com baixa visão e uma pessoa totalmente cega. E então, comecei a perguntar para essas pessoas, principalmente no meu trabalho, o que faltava para elas poderem frequentar esses ambientes de eventos. E umas pessoas falavam assim, o lugar não é acessível porque a calçada é desregular, a pessoa cega usa bengala, pode se machucar, pode estragar a bengala e tal. Ok. Tem uma pessoa cadeirante também na empresa, fiz esse mesmo questionamento. É muito difícil. A gente não tem também uma instituição, uma organização, que nem que as gurias comentaram aqui, que nos ajude a coletar esses dados. A gente não tem muito apoio. Então, quando a gente fez essa pesquisa dentro da Federação Nacional de Integração dos Surdos, que é a FENEIS, a gente fez uma pesquisa, porque as pessoas vão lá, as pessoas frequentam o lugar, diariamente até, porque a FENEIS também dá esse encaminhamento para as pessoas entrarem no mercado de trabalho. E as pessoas, muitas delas, não tinham acesso à informação, era um lugar onde a informação não chegava, comunicação é muito difícil, né? A gente vê isso dentro da empresa também. Mesmo o pessoal, meus outros colegas surdos dão curso de Libras dentro da empresa, ainda assim a procura é muito baixa, porque o pessoal acha que é muito difícil, e isso acaba deixando a comunicação mais precária ainda. O evento que a gente faz em Porto Alegre se chama TechBeer. Ele é um dos primeiros eventos regionais que junta as pessoas de TI com outro propósito para olhar nessa questão de diversidade e inclusão. Esse ano, que é para quem conhece, o Joaquim Amado, ele deu uma palestra. Ele deu uma palestra falando sobre o HandTalk, o aplicativo, porque ele trabalhou muito nessa construção. E foi muito bom ver a cara das pessoas, porque ele é uma pessoa surda, ele somente se comunica em Libras. A gente tinha as intérpretes da FENEIS junto. E foi muito bom tu ver que as pessoas... a gente conseguiu quebrar a bolha das pessoas. Que nós, pessoas... Eu não nasci totalmente surda, eu fiquei surda esse ano por causa de um câncer. Que as pessoas surdas, elas existem, que as pessoas cegas, elas existem, que as pessoas, os cadeirantes ou os deficientes também existem. Ainda falta, a gente fazer uma pesquisa muito maior para poder trabalhar isso e poder tornar os ambientes muito mais inclusivos. E a gente precisa também, a gente como pessoa, eu digo isso num geral, porque eu também fui aprender Libras depois de adulta. Por exemplo, a gente precisa quebrar essa barreira de achar que aprender uma outra linguagem é difícil. Porque que nem o João, que ele é presidente da FENEIS, lá em Porto Alegre, ele sempre fala para as pessoas, ele é professor na Unicinos, que é uma faculdade que tem no estado do Rio Grande do Sul, e ele sempre fala para as pessoas que por que vocês conseguem, por que vocês se engajam tanto para aprender inglês, espanhol, francês, alemão, e vocês não podem perder, sei lá, um pouquinho desse tempo que vocês aprendem inglês para aprender a se comunicar com o surdo. Porque, a gente está em todo lugar e a gente não está escrito assim, eu sou surda na minha testa, por exemplo. Por que a gente não consegue ter um pouquinho de empatia e ajudar aquela pessoa cega que está na rua? Porque, principalmente Porto Alegre, não é um lugar acessível para ninguém. Tanto com surdo, principalmente para cadeirantes. Eu torci o pé até esses dias para tentar ajudar um cadeirante no centro de Porto Alegre. Também, é quase um apelo aqui que a gente consiga criar mais pesquisa dentro da PUC, que é onde eu trabalho, né, que o Parque Tecnológico é dentro da PUC, da faculdade. É muito raro ter pessoas com deficiências estudando lá. E nos últimos 5, 6 anos, mais ou menos, teve um ingresso de uma pessoa cega, e a pessoa não pôde ficar muito no curso por causa que eles não tinham recursos. Porque a gente não tem, por exemplo, na biblioteca, livros em braille para essa pessoa poder estudar. Às vezes é muito difícil. Também, dentro dos últimos 10 anos, teve um aluno surdo que também acabou não concluindo a faculdade, porque a faculdade é um lugar que a gente faz conexões, que a gente conhece pessoas, só que as pessoas não se comunicavam com ele.
E, às vezes, é muito complexo ter intérpretes disponíveis, né? Também ser acessível, ter intérpretes disponíveis, apesar que, até um certo ponto, até onde eu lembro, tem uma lei que diz que as instituições de ensino têm que ter uma intérprete em caso de ter uma pessoa surda no local. Então, essa pessoa não acabou se graduando porque foi muito difícil ter uma intérprete dentro da faculdade. Isso eu estou falando de uma faculdade privada. Bom, acho que... É um call to action, uma chamada para ação para academias, não só academia, né? Eu acho que organizações, né? Organizações setoriais vão lá fazer pesquisa, entender quem está trabalhando pela inclusão, onde esses deficientes estão inclusos, quanto ganham. Ela toca num ponto de invisibilização que, assim, o quanto está existindo de evasão escolar por falta de existirem dados que revelam por que os deficientes estão saindo da escola e da universidade. Eu não conheço nenhuma pesquisa que traga esse recorte, então está aí um bom exemplo de como um vazio de dados pode revelar, sim, uma oportunidade para que a sociedade se engaje para a inclusão e para a melhoria da nossa sociedade civil organizada. Maria, nuestra experta em dados. Vou falar em português. Aqui a gente traz que é complexo também ter essa variedade e esse olhar 360 para a diversidade. Cada uma aqui trouxe como existe invisibilização, né? Como é complexo. Depois pode traduzir, se não passa nada. Tu trabalhas com inovação. Qual seria a dica que você daria para as organizações que querem trabalhar com dados, para não deixar escapar nenhuma oportunidade de trazer dados que tragam visibilidade a minorias? Vou en español, ¿no? Sí, vale, gracias. ¿Cómo hacer? Me parece que cuando trabajamos con cualquier cosa que sea compleja, estamos trabajando con cosas que no sabemos ni qué son ni cómo son. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es como empezar a deconstruir, en este caso, esos datos que queremos recolectar. Entonces, lo que sugerimos generalmente es que primero, bueno, tengamos una conversación sobre, hoy justo yo contaba, ¿no? De eso que queremos lograr, para empezar, como una idea, como un horizonte de eso que queremos, a dónde queremos llegar, sabiendo que durante el camino vamos a ir encontrando juntos los mejores datos, las mejores comunidades con las cuales relacionarnos y junto a ellos vamos a ir aprendiendo. Entonces, creo que lo más importante cuando empezamos un proyecto con datos y cualquier proyecto que es complejo, que trabajamos con temas sociales, donde no conocemos muy bien las variables, es como, bueno, tener una guía de hacia dónde estamos yendo, pero después tener la humildad de poder ir transformando ese plan que tenemos junto con nuestras comunidades, sobre todo cuando nuestras comunidades son tan diversas y generalmente creemos que las conocemos, pero bueno, muchas veces no. Entonces, yo diría como ser muy flexibles y muy adaptativos en el camino a llegar a eso que están queriendo lograr. Gracias. Então, vou deixar aqui aberta os 4 participantes, né? Uma vez eu estava num painel e a gente fala muito em escalar na tecnologia, né? Escalar, né? De uma iniciativa, de um investimento, chegar ao maior número de pessoas. E eu estava num painel com dois americanos que estavam falando que tinham encontrado uma forma de monitorar por dados no mundo, como é que os grupos de ódio agiam, né? Eles pegavam dados da imprensa do mundo e, a partir disso, eles estavam criando um produto de dados que indicava quando ia ter a contranarrativa de fake news e ataque aos ativistas. E aí eu fiquei com uma indagação que, se não sou arrogante, você querer resolver um problema do mundo, de uma complexidade, partindo de um prisma, de uma língua, que no caso deles era o inglês, eu coloco para vocês, é possível escalar? Até onde vai esse olhar escalável para os dados, sem que a gente perca, tenha um olhar enviesado ou caia numa armadilha de também ajudar a invisibilizar quem você, uma minoria de direitos que você queira trazer, revelar quais são as possibilidades que a sociedade tem para ajudá-la. Bom, acho importante, Aninha, isso, inclusive porque muitas organizações ou iniciativas que são nessa linha global ou internacionais, né, enfim,
tem essa pretensão de trazer solução, né, e resolver ali naquele... Inclusive, muitas vezes tem até um olhar meio colonizador mesmo, né, de que vai vir com a solução que vai servir para todo mundo, porque a tecnologia que ele desenvolveu ali, ou eles, elas, enfim, o grupo, é a melhor. Eu acho que, sim, as referências e esses espaços de debate sobre tendências são importantíssimos, né? Assim, laboratórios, a gente entender o que já foi feito, o que é possível fazer, como foi aplicado, tudo isso. Mas, sem dúvida, sim, as questões, principalmente, né, no projeto, enfim, principalmente não, mas falando do meu lugar, enfim, né, de uma organização de gênero e tal, as questões de gênero, por exemplo, no Brasil, elas são diferentes, né, das questões de gênero na Inglaterra. Inclusive, a gente já olhou isso até em temas que nem são assim tão relacionados a direitos, que são mais, enfim, de presença mesmo de mulheres em determinadas áreas do mercado de trabalho, né, que não passam por aquela questão ali de direitos, enfim, fundamentais, né? Enfim, não estou falando de violência contra a mulher, de acesso a direitos reprodutivos, etc. Né? Enfim, pode ser a pauta mais soft de todas, né? Que é aquela pauta que vai existir em qualquer lugar ali, sem se conectar tanto ao cenário social, econômico, mas mesmo assim ela vai ter diferenças, sabe? Então, eu acho que eles são, assim, é ótimo, por exemplo, se alguém tem uma iniciativa como essa. Acho que no Brasil, por exemplo, no ano passado, a gente teve uma iniciativa interessante sobre desinformação e fake news, que também é muito sobre dados, né? Existe um projeto que chama First Draft, que ele fala, ele mostra como o cenário de desinformação não é só sobre notícia falsa, né? E quem desenvolveu isso foi a Claire Wadley, que é estou em dúvida se ela é americana, se ela é inglesa, enfim. Mas, enfim, é isso. Ela tinha um projeto muito bom, né, que foi ótimo para a mídia francesa, eles aplicaram isso lá e tal. Foi incrível. Só que depois, como é que isso vai ser replicado no Brasil? Então, aqui, eles fizeram um outro projeto, orientado a partir da metodologia que ela desenvolveu, né, e aí foi criado o Comprova, que era uma coalizão de diversos veículos que trabalhavam a partir daquela mesma perspectiva, metodologia e tal, mas olhando para o cenário Brasil, né? Então, assim, para gênero, por exemplo, aqui, para começar, a gente tem uma questão que é muito comum, por exemplo, na América Latina, que é a violência contra a mulher, né? E quando a gente tenta fazer, para vocês terem ideia, projetos com 2 países, já é super difícil. Porque esse é o tipo de pauta que, assim, para você coletar dados, de pauta não, de tema, para você coletar dados, você tem que passar pelos dados da segurança, pelos dados da saúde. Cada país, né, registra de uma forma, a partir de um sistema que tem 1000 peculiaridades. Então, não existe um sistema único latino-americano de registro de dados de violência contra a mulher. E de que violência você está falando? Porque tem violência psicológica, violência física, né? Tem, enfim. Então, assim, realmente, eu até acredito, assim, a gente, quando tenta fazer qualquer pauta, assim, que é uma observação nacional, já é super desafiador, entende? Então, acho que, assim, é de baixo para cima mesmo, olhando as possibilidades todas que você tem, mas partindo, né, acho que ela apresentou ali na apresentação inicial, fez um questionamento, assim, né? O que você realmente quer? Né? E eu acho assim, a pergunta é de lá para cá. Primeiro, eu tenho que perguntar assim, o que eu quero quando eu estou investigando os dados? E quando alguém vai me trazer uma solução, a pergunta é, como você pode contribuir para o que eu quero? Porque eu sei o que eu quero, né? Agora, claro que a gente vai trabalhar juntos e você pode mostrar outras possibilidades para o que eu quero. Mas chegar com uma solução assim mágica, eu desacredito completamente desse formato. Alguma? Claro. Me lembra muito um projeto do SocialTIC, que é uma organização que trabalha com dados também do México, que eu sou fã, que eles têm um projeto do Small Data, que é justamente em contraposição à pretensão do Big Data de dar conta de tudo, né? Assim, e aí é quase uma militância, assim, um ativismo deles mesmo, e que a gente se identifica muito, principalmente, né, nos nossos projetos de geração cidadã de
dados ali do CocoZap, né, que é como que você gera dados a partir do WhatsApp só com moradores da Maré sobre aquela realidade do saneamento ali no bairro. Né? Então, eu acredito cada vez mais que a gente inventar metodologias próprias, olhar com mais cuidado, levando em consideração as particularidades de cada realidade, é um caminho, para mim, que pode ser mais saudável do que a gente querer dar conta do mundo a partir, né? Mas é isso, serve para muita coisa também, né? Para a gente entender tendências, mecanismos de funcionamento, mas, assim, dar conta do todo, eu também sou muito desconfiada. Tem que desconfiar mesmo, né? Investigar, saber ler dados. E eu queria também provocar a gente a pensar, né? Como fazer esse acesso à leitura de dados, à fluência de dados, ser mais acessível a todos? Não ser um movimento elitista de poucos que tiveram acesso à metodologia. A gente sabe que o ensino da matemática no Brasil é um problema, assusta, né? E eu queria perguntar para vocês, como é que a gente faz? Porque no caso da Nana, quando ela fala, quando a gente não tem dados, a gente não consegue nem fazer advocacy para ter política pública, né? Então, é bem importante a gente entender como é que a gente consegue fazer com que a gente consiga mobilizar a população, tipo, eu quero gerar dados, eu preciso de dados, exijo que o governo receba meus dados, faça algo e também exijo transparência dos dados para que também não basta só me revelar os dados, eu também tenho que saber usá-los. Então, gostaria de perguntar para as 4 se tem alguma dica, como é que a gente faz esse movimento ser mais democrático? Eu acho que, primeiro, para a gente conseguir democratizar isso, a informação precisa chegar lá. Porque hoje, uma pessoa surda, por exemplo, consegue usar o celular, o smartphone, mas pode ser que algum aplicativo, qualquer outro aplicativo, não seja legal para um leitor de telas, por exemplo. Que é o que as pessoas surdas usam. As pessoas surdas, elas usam somente o leitor de... cegas, elas usam somente o leitor de tela. O problema maior que a gente vê lá em Porto Alegre é que a informação ela não chega. A gente não consegue ter a informação não é democratizada ainda. A gente ainda precisa, no caso da minha busca por inclusão de pessoas surdas na área de tecnologia, ainda é que eu ainda preciso ir pessoa a pessoa perguntar se elas querem. O que elas querem fazer e como é que eu posso ajudar elas. Ainda não é tipo assim, não posso eu ir lá achar um banco de dados público, por exemplo, e poder disparar em cima desses bairros onde tem um número X, ou escolas que têm escolas bilíngues, que tem um número X de pessoas, de jovens surdos, e que eu possa incluir eles no meu ambiente de trabalho. Não tem ainda a democratização da informação ainda não existe. Sí, yo pienso que en esta pregunta de cómo hacer que los datos sean más interesantes para las personas y demás, es cómo hacemos que los datos sean cercanos. Hay un par de plataformas que, por ejemplo, que creo que conté hoy sobre Caminos de la Villa. Hay otro que es sobre las elecciones que ahora tenemos en Argentina, donde la gente hace preguntas y los candidatos responden y automáticamente eso genera una visualización sobre en qué espectro está ubicado ese candidato a presidente. Entonces son temas que a la gente le interesan, son temas cercanos. Ese es un proyecto de las chicas de economía feminista. Pero, por ejemplo, Caminos de la Villa o A tu Servicio, que son proyectos más que trabajan con datos de los barrios. Por ejemplo, Caminos de la Villa, ya conté de la obra pública, y A tu Servicio con información sobre los centros de salud. Son datos que a la gente le interesan y le resultan cercanos. Entonces, me parece que tiene que ver con, bueno, ¿qué es esa información que la gente hoy já está buscando, ¿no? Que as pessoas já estão buscando. Creo que isso diria. Muitas graças. Chegaram perguntas agora, a gente tem um pouquinho de tempo, mas algumas questões já foram aqui até respondidas na fala de vocês, mas tem uma pergunta aqui que é para a Clara, da Ana Spreisner. Como tem sido esse processo de descriptografar corpos na favela? Ai, alguém conhece a CryptoFunk? Então, a gente faz um evento que a gente fez a segunda edição agora, dia 14 de setembro, que é a CryptoFunk, né? A CryptoFunk, ela surge nesse movimento das criptofestas, que nascem, na verdade, da CryptoRave, né? Que é um evento que discute segurança digital, liberdade na rede, criptografia em São Paulo e tal. E aí as criptofestas nasceram meio que para descentralizar o evento de São Paulo, para que aconteçam, para estimular que eles aconteçam em várias cidades, mas
também com uma liberdade muito grande, né? Pensando as especificidades do lugar, né? Os contextos culturais, enfim. Aí no Rio, ano passado, já tinha uma galera que tinha vontade de fazer e tal, que chegava na gente, que queria fazer na Maré. Aí ano passado a gente resolveu fazer a CryptoFunk, que a máxima do evento é criptografe os dados, descriptografe os corpos. Que aí é o desafio para a gente, que é como falar de segurança e liberdade digital na favela. Como é que você dialoga sobre isso com as pessoas? As pessoas muitas vezes nem se interessam pelo tema, né? Como que a gente fala de segurança digital no lugar em que a segurança física, que a segurança dos corpos, está extremamente vulnerável, né? Então, como que você está falando do dado do seu Facebook para a pessoa que, na verdade, a segurança que ela está preocupada é se o filho dela vai voltar vivo para casa amanhã, né? Num contexto, inclusive, de intensificação dessas violências, dessas mortes, desses confrontos, enfim. E aí, o que a gente está começando, e aí o que a gente entende, né, que tem que ser feito, na verdade, no debate da tecnologia e no próprio debate da segurança digital, é que o debate de segurança digital, cada vez menos, pode ser feito separado do debate da segurança física, da segurança integral, da segurança psicossocial. Então, faz cada vez menos sentido essa separação entre o virtual e o digital e o físico, né? O que é a sua vida digital e a sua vida, né? Ainda mais num contexto no Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente tem um problema muito sério de segurança digital para defensores de direitos humanos, para quem está denunciando violação de direito na favela. A gente tem muitos casos de perseguição policial a quem é ativista na favela, quem está lá no front, quem está lá denunciando. Então, existe esse limite, né? Assim, do digital. No limite, ali é a vida. Está comprometendo a vida das pessoas mesmo, né? Então, a gente começou a entender que a gente precisava começar a discutir segurança de forma integral e liberdade de forma integral. A gente precisava discutir liberdade do corpo, a gente precisava discutir a liberdade na rede. A gente precisava discutir a segurança nos aplicativos, segurança de dados e segurança física. Então, a proposta da CryptoFunk é um evento, na verdade, que discuta a segurança de forma integral e que o funk seja a linha narrativa do evento. Por que o funk? Porque o funk, na verdade, é um movimento cultural extremamente ligado à tecnologia, tanto a tecnologia material, de desenvolvimento eletrônico, de aparelhagem, etc. e tal, quanto uma tecnologia social, uma tecnologia econômica, uma tecnologia cultural, de sobrevivência, né? O funk está nesse lugar, é muito pulsante no debate sobre a segurança mesmo, né? De ter um movimento no Rio de Janeiro crescendo muito forte de criminalização do funk, e aí liberdade para DJ Renan da Penha, que está lá preso, e quem não conhece o caso do Renan da Penha precisa conhecer, porque é um caso emblemático no Brasil hoje. É um DJ de sucesso que está todo mundo dançando o baile da gaiola e que ele está preso num processo que, inclusive, foi repudiado pela própria Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Então, o funk é o símbolo dessa criminalização, né? Ele é uma cultura extremamente subjugada pelo racismo estrutural da nossa sociedade, na verdade, né? Ele é resumido a crime e a vulgaridades, né? Então, o funk, na verdade, E aí o funk é essa linha narrativa, porque o funk é tecnologia, o funk é segurança, o funk é corpo, e o funk é cuidado também. Então, a gente faz esse evento muito louco lá na Maré, que é a CryptoFunk, assim, que a gente fala de corpo, a gente fala de sexualidade, a gente fala de polícia, a gente fala de bandido, a gente fala de cultura. E é a forma como a gente acredita que esse debate tem que ser feito, na verdade, não só lá, como em todos os outros espaços. E eu acho muito interessante você trazer que não dá mais para separar a segurança física do digital. Existe uma ONG em São Paulo, que recebe um fundo do Vaticano, que trabalha com a prevenção de suicídio de jovens. E eu conversando com a Flávia, que é uma engajada na ONG, ela fala, hoje um dos motivos de depressão e de suicídio entre jovens é o bullying digital. São fotos de meninas, montagens que circulam no WhatsApp, que pegam meninas numa fase de adolescência extremamente vulneráveis e que levam, às vezes, a cometer uma atitude extrema. Então, é bem importante a gente entender que o mundo offline e online, a segurança tem que caminhar junto. Então, eu acho que agora, para encerrar... Quer falar? Sim, sobre isso, eu acho que tanto o exemplo, né, que a Clara trouxe da CryptoFunk, quanto esse
assim, esse tópico, né, de assédio, de violência online, passam também por a gente enxergar que as questões e as realidades, elas estão postas, e não é uma abordagem elitista, branca, excludente, que vai fazer com que a tecnologia não esteja presente ali. Então, se a gente quer realmente trabalhar, né, de uma forma, e aí usando a linguagem aqui do festival, né, tipo assim, trabalhar a tecnologia para o bem, a gente precisa enxergar isso e criar conjuntamente essas estratégias, né? No caso dessa exposição das fotos e tal, por exemplo, o que você vai falar, né? Você vai falar para as pessoas não enviarem nudes? Né? Você não vai falar isso, gente, porque, assim, de fato, as pessoas vão continuar enviando nudes. Então, a Code Rights, por exemplo, que é uma organização de mulheres feministas e tal, falou assim, ok, então as mulheres vão enviar nudes, vão receber nudes, então vamos falar para elas como é que elas vão fazer isso de uma forma segura, porque o discurso conservador, ele é um discurso político, mas que não se aplica, né? E, nesse caso, por exemplo, não vai se aplicar, as pessoas não vão deixar de fazer. Entendeu? Então, lidar mesmo com as questões que estão postas, questões de sociedade, como, né, assim, ninguém está fazendo, enfim, né, ali, nessa relação interpessoal, ninguém está cometendo nenhum crime, né, e é só mesmo uma questão de segurança. Então, acho que é isso também, sabe? Olhar para como a gente vai se relacionar com a tecnologia, buscando soluções para o que está posto no mundo, entende? Porque a tecnologia em si, ela não é, né, aquela coisa que a gente já ouviu 300 vezes, ela não é fim, né? Ela é meio. É isso. Gente, as perguntas que não foram respondidas aqui, a gente está acabando o tempo, preciso fazer o encerramento, mas vamos continuar no aplicativo, por favor, palestrantes, interajam e respondam. Eu só queria terminar aqui com um desafio de perguntar para vocês. A gente trabalha aqui no SGB com a bandeira do protagonismo humano por trás da tecnologia para fazer o bem. Se eu pudesse pedir para vocês que tipo de protagonismo humano vocês convocariam a todos que estão aqui para usar em prol do bem, através dos dados, qual seria? Bom, eu acho que o protagonismo é exatamente você trabalhar de uma forma colaborativa. Não necessariamente você precisa fazer isso atuando num coletivo, né? A definição de como vai acontecer a sua atuação no mundo com pessoas, com parceiros, e, enfim, isso, enfim, vocês definem. Mas, realmente, eu acho que, para a gente falar de tecnologia e dessa, né, tecnologia com impacto social, a gente precisa falar de colaboração. E muito também de você olhar, isso, assim, nessa relação muito de compreender como o que você produz, o que você desenvolve, né, de fato contribui, e sempre fazer essa crítica, assim, o que eu estou fazendo é bom para mim, não é bom para o mundo também, né? Na Gênero e Número a gente se pergunta muito isso, assim. A gente ama o que a gente faz, mas tem dias que a gente fala assim, poxa, essa pauta ela poderia ter ficado mais abrangente, melhor e tal, porque esse recorte ele foi muito, enfim, pequeno. Então, acho que é isso, assim, olhar para o mundo com essa busca mesmo de contribuição e colaboração, protagonismo coletivo, não necessariamente em um coletivo, né? Assim, pode ser uma estrutura, enfim, formal, diferente. Clara? Para mim, acrescentando o que a Gil disse, também esse protagonismo ele só pode ser feito em colaboração e a partir da perspectiva da diversidade mesmo, né? Cada vez mais a gente tem que pensar a tecnologia, fazer tecnologia de forma colaborativa e a partir de olhares diversos, de corpos diversos, de lugares diversos. Eu acredito que não tem saída para a gente encontrar resposta para questões que são tão novas para a gente, para todo mundo, tão contemporâneas, estão a gente tentando resolver ao mesmo tempo que elas estão surgindo e acontecendo, se não for a partir da diversidade. Então, o meu chamado é realmente para a diversidade, né, nos dados e na tecnologia. Obrigada. Que, além de que seja sempre colaborativo, que seja sempre diverso, que ele também seja sempre incluso. Que pessoas surdas possam vir em todos os eventos que elas quiserem ir, porque sempre vai ter uma intérprete, que os cadeirantes, que as pessoas cegas também sempre possam ir nos eventos que elas quiserem, porque os ambientes são acessíveis e que essa colaboração ela valendo que, tipo, vamos falar só de diversidade. O Joaquim, uma vez, me falou uma frase, e não sei se vocês conhecem o Magu, que ele é uma pessoa cega que trabalha aqui em Santa Catarina. O Magu me disse bem assim uma vez, o computador não quer saber quem está atrás dele.
Ele só quer saber se tu sabe dar os comandos certos. E o Joaquim me disse, foi ano passado também, ele me disse a seguinte frase: que a diversidade é eu convidar a pessoa para a festa. E a inclusão é chamá-la para dançar, sabe? É legal a diversidade, a gente convida as pessoas, elas vêm, e a inclusão é vocês estarem ouvindo uma pessoa surda aqui agora. É terem intérpretes, terem outras pessoas surdas participando. Isso é inclusão, é essas pessoas estarem aqui, essas pessoas estarem confortáveis aqui. É dançar também sem julgamento, né? É convidar para dançar e deixar que dance sem julgamento. Fazer todo mundo estar confortável. Maria. Y yo diría que coragem es una de las cosas más importantes. Primero porque los datos nos desafían, porque son algo lejano y difícil para muchas organizaciones sociales, y entonces nuestros primeros pasos son muy difíciles. Y bueno, hay que como animarse a eso nuevo. Y segundo, cuando trabajamos con temas cualitativos, animarse a coraje para tener esas conversaciones difíciles sobre las cosas que van saliendo en las comunidades. Eso. Coragem. Muito obrigada, aprendi muito com vocês. E é isso, gente. A programação segue.